Bom dia, eu sou Carlos Cabral e essa é a edição 980 de 1º de abril de 2026 do Cyber Morning Call, podcast de cibersegurança da Tempest com oferecimento do Google Security. A Microsoft documentou uma campanha de malware ativa desde fevereiro que usa o WhatsApp como vetor de entrega de arquivos maliciosos do tipo VBS, ou seja, Scripts in Visual Basic, que iniciam uma cadeia de infecção em múltiplos estágios com o objetivo de instalar backdoors em máquinas Windows e garantir acesso remoto persistente. Ainda não está claro como exatamente os atacantes convencem as pessoas a executarem o arquivo malicioso, mas a gente já viu campanhas aqui no Brasil em que se usava os argumentos mais simplórios para convencer a vítima a abrir o arquivo no computador. Algo que também pode ser levado em conta é a hipótese de que as mensagens chegam a partir de contatos previamente comprometidos, o que aumenta a credibilidade percebida pela vítima. Após a execução do arquivo VBS, o malware cria pastas ocultas no sistema e começa a usar ferramentas legítimas do Windows, como o CURL e o BitsAdmin, mas com nomes diferentes dos originais, justamente para dificultar a detecção. Essas ferramentas renomeadas são usadas para baixar payloads adicionais hospedados em serviços legítimos em nuvem, como o AWS, Tencent Cloud e Backblaze B2. Uma estratégia que mascara o tráfego malicioso como se fosse comunicação legítima com a nuvem. Na fase final, o ataque instala pacotes MSI, o formato de instaladores do Windows, que incluem ferramentas de acesso remoto como o Ndesk. Essa abordagem de viver do que a máquina já tem, ou seja, usar ferramentas legítimas do próprio sistema operacional para conduzir o ataque, reduz significativamente a visibilidade para ferramentas de segurança. A recomendação aqui é bloquear a execução de scripts VBS enviados por mensagens, monitorar usos incomuns de ferramentas do sistema e conduzir um hunting por indícios do ataque no seu ambiente. Regras e indicadores para isso no link aqui na descrição. E um dos incidentes de supply chain mais impactantes já registrados no ecossistema de desenvolvimento de software já tem pai. O grupo de inteligência de ameaças do Google atribuiu à Coreia do Norte o ataque que comprometeu o pacote NPM Axios. Nós falamos sobre esse caso no Cyber Morning Call de ontem. Volta lá se quiser mais contexto. Segundo os pesquisadores, o ataque foi conduzido pelo grupo UNC 1069, o qual opera com motivação financeira e tem histórico de ações contra o setor de criptoativos. Essencialmente, o UNC 1069 comprometeu a conta do mantenedor do pacote Axios no NPM, alterou o e-mail cadastrado para uma conta no ProtonMail controlada pelos atacantes e publicou versões envenenadas do Axios contendo uma dependência maliciosa chamada plain-crypto-js. Essa dependência funcionava como um dropper que, ao ser ativado, executava silenciosamente um script que instalava o backdoor WaveShaper V2 compatível com Windows, macOS e Linux. Fazendo uma conta de padaria aqui, considerando em primeiro lugar a popularidade do Axios, com aproximadamente 100 milhões de downloads semanais para o Axios 1.14.1 e 83 milhões de downloads semanais para o Axios 0.30.40. E em segundo lugar, partindo de um pressuposto conservador de que nesse tempo de 3 horas em que as versões comprometidas ficaram no ar, o payload tenha chegado a 5% dos ambientes afetados. Nessas condições, o ataque teria afetado 164.700 sistemas. O problema é muito sério, então verifique se as versões afetadas foram instaladas no seu ambiente, algo que aconteceu entre a meia-noite e 21 e as 3h20 da madrugada UTC no dia 31 de março. Rotacione todas as credenciais e segredos que possam ter sido expostos e reconstrua as máquinas comprometidas do zero. E a Check Point documentou uma campanha de password spraying atribuída a um ator vinculado ao Irã contra ambientes Microsoft 365 no Oriente Médio. Password spraying é uma técnica em que o atacante testa senhas fracas e comuns contra múltiplas contas diferentes, ao invés de atacar uma conta repetidamente, o que evita bloqueios por tentativas excessivas. A campanha ocorrida em 3 ondas nos dias 3, 13 e 23 de março afetou mais de
de 300 organizações em Israel e outras 25 nos Emirados Árabes Unidos, com atividade adicional observada em países como Estados Unidos, Reino Unido, Arábia Saudita e Europa. Os alvos principais foram municípios, justamente entidades que coordenam respostas a danos de mísseis, além de setores de tecnologia, transporte, saúde e indústria. A análise da infraestrutura e das ferramentas usadas aponta para similaridades com o grupo Grey Sandstorm, vinculado ao Corpo da Guarda da Revolução Islâmica, o IRGC. E a Zscaler publicou uma análise técnica das mais recentes evoluções do Xloader, um infostealer cuja origem vem do Formbook e que opera sob um modelo de malware como serviço desde 2020. Na versão 8.1, o Xloader recebeu novas camadas de ofuscação de código e atualizações no seu protocolo de comunicação com servidores de comando e controle, incluindo o uso de servidores falsos misturados com um servidor real para dificultar a análise e a detecção. Na prática, o malware envia tráfego para dezenas de domínios legítimos como chamariz, enquanto a comunicação real acontece com um único servidor controlado pelo atacante. E todo esse tráfego é cifrado com múltiplas camadas de RC4 e base 64. O Xloader rouba credenciais de navegadores, clientes de e-mail e aplicativos FTP, registra tudo que é digitado e pode baixar e executar payloads adicionais. Para fechar, a Rapid7 publicou a atualização de seu relatório sobre Initial Access Brokers, os IABs, ou seja, o segmento do crime cibernético especializado em vender acessos às redes corporativas já comprometidas para outros grupos, como operadores de ransomware. Com base em monitoramento de 5 fóruns clandestinos ao longo de 2025, a pesquisa identificou uma mudança clara no mercado: menos volume, mais qualidade. Os IABs estão priorizando acessos com altos níveis de privilégio, como domain admin, porque esses acessos viabilizam a movimentação lateral rápida e ataques de maior impacto, e estão cobrando mais por isso. Os vetores de acesso mais vendidos continuam sendo RDP, VPN e RD Web, sendo que há um deslocamento do RDP para o RD Web, reflexo do fortalecimento das defesas que as empresas estão implementando, sobretudo deixando de expor servidores RDP à internet. Fim do Cyber Morning Call de hoje. Obrigado por ouvirem esse podcast e tenham um bom dia. Tchau. Você ouviu o Cyber Morning Call, o podcast de cibersegurança da Tempest. Nos siga em seu tocador de podcast para ter acesso a um novo episódio a cada dia. E para saber mais sobre a Tempest, nos siga no Instagram, Twitter e LinkedIn ou acesse www.tempest.com.br.